Olá a todos, Enrico De Pauli com mais um Mix Secrets TV. Hoje eu vou mostrar para vocês um jeito diferente de usar um compressor. Na verdade, é um jeito invertido de usar um compressor, e a razão que ele é muito pouco falado é que eu conheço somente uma marca de compressores que possibilita inverter o ratio, e essa é a Waves. Os compressores da Waves têm o ratio clássico, né, o tipo de ratio clássico que a gente conhece, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, mas ele também permite você fazer um ratio invertido, ou seja, você entrar um valor abaixo de 1 e ele sair 1. O que quer dizer isso? O ratio 2:1, que é o que a gente conhece, 3:1, 4:1, quando um áudio, um volume, entra no valor 2, depois de comprimido ele sai no valor 1. Quando ele entra no valor 3, depois de comprimido, ele sai no valor 1, ou seja, ele diminui 3 vezes. Quando ele entra no valor 4, ou seja, 4:1, ele diminui 4 vezes. Os compressores Waves permitem que você entre com um valor abaixo de 1, ou seja, 0,99, 0,98, 0,95 e saia 1. Ou seja, ele não é comprimido, ele é expandido. Mas não dá para fazer isso com o expander? Dá, mas não é exatamente a mesma coisa, porque o compressor ele age depois que o áudio passa do threshold. O gate ele age com áudio que não passa do threshold, então o resultado sônico não é exatamente o mesmo, né? E a possibilidade do Waves fazer o ratio invertido dá um resultado bastante dinâmico e musical. Na verdade, o oposto do que um compressor causa, né? O compressor, quando o áudio está variando demais, quando ele passa do threshold, o compressor segura ele, abaixa ele e diminui a sua faixa dinâmica. Com o ratio invertido, a gente tem o oposto. O áudio que passa do threshold, né, vamos dizer, os pulsos, os picos da música, eles vão ficar maiores ainda, né, e isso sonicamente nos ajuda a ter uma música mais pulsante, mais vibrante, mais um pouquinho na sua cara, mais dinâmica. E eu vou mostrar isso para vocês agora na prática. Mãos à obra e vamos lá. Bom, estamos então aqui com uma sessão aberta. Eu vou insertar um C1 da Waves no master. Aliás, ele já está insertado. Está em bypass, está como abre, né? Está completamente em default, tudo zeradinho. E para começar o exemplo, eu vou mostrar ele trabalhando como um compressor normal. Ou seja, eu vou botar o ratio aqui em 2:1. Vou habilitar e vou tocar a música e começar a baixar o threshold, de forma que a hora que a música começa a passar do threshold, ele começa a comprimir de 2:1, tá? Na razão de 2:1, ou seja, o que passar do threshold em volume 2 sai do compressor em volume 1, ele vai diminuir 50% desse volume. Então vamos ouvir. Isso aqui é o que está sendo comprimido do que passa do threshold, né? Nitidamente a gente vê e ouve que tem compressão ocorrendo, né? Se eu desligar o compressor, né, a música volta a ficar mais solta. E assim a gente tem compressão clássica. Ok, agora eu vou zerar o compressor de novo, né? Threshold lá em cima em 0, ratio 1:1, e eu vou fazer o inverso, né? Em vez do ratio ser positivo, 2:1, 3:1, 4:1, eu vou abaixar ele para valores inversos, invertidos ou negativos, né? Vamos botar ele aqui em 0,9:1. Ou seja, o que entra 9, sai 10. O que entra 0,9, sai 1. É um ratio invertido, que eu só conheço nos compressores Waves. Pode ser que tenha outros fabricantes que ofereçam isso, eu não tenho certeza. Mas isso foi uma coisa que eu percebi desde que eu conheci os Waves, e eu uso isso muito para fazer
modelar o envelope do som, seja de um bumbo, de uma caixa, de uma guitarra, algo que eu quero que pulse um pouquinho mais para fora da base, né? Eu botando o ratio negativo e trabalhando a velocidade do ataque, eu consigo fazer com que o que passar do threshold saia um pouco mais ainda do que quanto passa, ou seja, se passa 9, sai 10, né? Se passa 18, sai 20, né? Essa é a proporção que a gente está com o ratio 9:1. Então eu vou tocar a música e vou vir baixando o threshold para vocês verem, ouvirem e verem aqui no positivo a música saltando um pouco mais para fora das caixas dos alto-falantes. E vamos botar em bypass e ver como era antes. Olha como ela fica mais opaca, mais morta. Essa era a original, né? Vou puxar o threshold um pouco mais para baixo, puxar o ratio um pouco mais negativo ainda, e vou liberar o bypass para a gente ver como isso vai pular para fora. É nítido, visualmente e no ouvido, né? Aí a gente pode ir trabalhando o quanto que a gente quer que isso aconteça, né? Quanto mais rápido o ataque, mais os transientes a gente vai pegar. Olha isso, é berrante a diferença. Isso acaba simulando um pouco o que aqueles outros plugins de transientes fazem, né? A gente está modelando o transiente dessa mix, usando um compressor que tecnicamente foi inventado para comprimir, para fazer o oposto do que a gente está fazendo com ele. Então isso foi um exemplo de como usar a ferramenta de forma sem limites e sem regra, né? Você conhecer para que servem as funções delas e usar para o benefício da sua música. Espero que esse vídeo tenha mais uma vez inspirado vocês a chegarem em novos resultados e a experimentarem novos caminhos. Essa é o intuito. Um abraço para todos, boas mixes, bons sons e sucesso em todas as áreas das vidas de vocês. Até breve, se Deus quiser. Eu sou Henrico De Paoli e esse foi mais um Mix Secrets TV. Tchau, tchau.